E antes de começar, a gente gostaria de agradecer o Pelé Arena Café e Futebol, que cede o espaço para as nossas gravações, e a nossa patrocinadora, a Malve. E agora a gente vai para os comentários dos jogos que vocês escolheram pela nossa enquete no site, que foi Coritiba e Avaí, Figueirense e Corinthians e Fluminense e Vasco. E o Avaí, já rebaixado, foi a Coritiba e perdeu. O Coxa entrou no G5. O Avaí foi até Curitiba, mas não conseguiu um resultado positivo, né? Já está rebaixado para cumprir tabela, mas surpreendeu ali no primeiro tempo, pressionou o Curitiba. Curitiba ficou pressionado durante o primeiro tempo inteiro. O Avaí até surpreendeu realmente porque já está rebaixado, mas foi com tudo. O primeiro tempo foi muito mais, chegou muito mais ao gol, mas às vezes que o Coritiba chegou ao gol, chegou com muito perigo, tanto que teve uma bola na trave no primeiro tempo. Então foi realmente falha da defesa, né? Que sempre o campeonato inteiro vem decepcionando. A pior defesa do campeonato. E pareceu que eles não estudaram mesmo o jogo do Curitiba, porque a gente está, ao longo do campeonato inteiro, a gente está cansado de saber que, principalmente através do zagueiro Emerson, o Curitiba é muito forte nas jogadas aéreas, cruzamento, chuveirinho na área, o Emerson muito alto, cabeceia, ele até deu uma cabeçada que foi bem, mas o goleiro havaiano defendeu, e o Jesse defendeu antes da cabeçada que deu origem ao gol, ele tinha feito outras duas defendidas pelo Moreto. Então era hora de acordar e marcar aquela jogada já muito manjada. E vale destacar que o goleiro do Avaí, o Moreto, tá indo muito bem, né? Eu acho que na temporada que vem ele vai ficar mesmo. Veio pra ficar porque se destacou no último jogo e vem se destacando também agora na etapa final, né, do campeonato. Sim, o Curitiba estava jogando em casa, né, com o objetivo de entrar pro G5. Tava bem ofensivo, o Avaí tava jogando no abafa. E conseguiu até conter. O Avaí, que vem só tomando 2 gols sempre em todos os jogos, tomou um só, saiu até que no lucro, né? E ali sem querer prejudicou o seu principal rival, Figueira. Por ironia do destino. Ironia do destino, perdeu do Curitiba, que estava disputando ali diretamente a vaga pela Libertadores. Perdeu e ajudou o Curitiba, que entrou no G5. Graças ao tropeço do Internacional diante do Flamengo e toda uma combinação de resultados. Né? E o outro jogo escolhido foi o Vasco e Fluminense. O Vasco conseguiu se manter vivo ali na disputa pela liderança. Foi um primeiro tempo com muitas oportunidades de gol perdida, né? Bola na trave do Fluminense, gol impedido do Vasco, aliás, gol mal impedido, né? Mal anulado, na verdade, né? Não estava impedido o gol. Mas não fez falta, né? Já que poderia ter sido diferente, porque gol ali no primeiro tempo, ir pro intervalo já com sair na frente, então poderia ter mudado a estrutura do jogo. Mas o Vasco conseguiu acabar com a festa corintiana. Numa noite inspirada do Diego Souza, né? Que fez 6 impedimentos, gente. Ele fez 6 impedimentos, mas jogou muito bem. Foi um dos nomes do jogo. Mas no segundo tempo, as substituições fizeram toda a diferença, né? Sim. O Alessandro entrou e o Alexandre entrou. O Alexandre entrou e o Bernardo também. E o Bernardo entrou para decidir, né? Dá os 45 minutos, assim, predestinado. Marcou o gol ali no finalzinho, a bola bateu no goleiro, sobrou para ele. A torcida corintiana aqui já comemorava o título. E o Bernardo botou uma aguinha no chope dos corintianos. Então, mas o mérito pro Vasco, né? Porque buscou até o final o resultado. Mas não é um desmérito pro Fluminense também, que tava na briga pro título. Naquele momento o Fluminense ainda tava ali, tava entre os 3 a vaga. E o Fluminense, com aquele golaço do Fred, manteve ainda acesa a chance. Aliás, o Vasco reclamou pra caramba de falta do Fred, que não existiu. Na minha opinião, não teve falta. Matou no peito, dominou ele no peito, fez um golaço. Goleio, né? O Fred que vem inspiradíssimo nos últimos jogos, né? Marcou... Agora querendo ser o artilheiro, 21 gols. Ele marcou 10 gols em 3 jogos, então é muito gol. E foi um jogo muito bom de assistir, um jogo bem equilibrado. Teve muitas faltas no início do segundo tempo, né? 7 cartões amarelos, mas digno de clássico. Digno de clássico, com certeza. O jogo pegado, né? Tava muito pegado, porque valia muita coisa ali no jogo. Se o Vasco empatasse ou perdesse, perdia a chance de disputar o título. O Fluminense ainda tava na briga, então foi um jogo... E um clássico, né? Vasco e Fluminense, clássico carioca, então foi um jogo bem quente, bem pegado. Com esse golzinho, aos 45 minutos, Vasco ainda respira
e pode ainda ser campeão, dependendo do resultado do Corinthians. Né? Ficou para a última rodada o campeonato mais disputado dos últimos tempos, também, né? Porque um campeonato tão disputado assim, ter um campeão por antecipação ia tirar um pouco desse gostinho de deixar para a última hora, ainda mais na rodada só de clássicos, que vai ser a próxima rodada. E com o estádio lotado, o Corinthians veio até Florianópolis encarar o Figueirense. E podendo até ser campeão, né? Mas com uma combinação de resultados, a decisão fica mesmo para a última rodada. A torcida lotou o Scarpelli para conferir o jogo que podia ser a final do Campeonato Brasileiro. Por causa da grande procura por ingressos, a torcida do Corinthians pôde ficar nos setores D e E do estádio. Mas muita gente que não conseguiu entrada acabou assistindo a partida no meio da torcida do Figueirense. Algumas confusões se iniciaram, mas sem maiores prejuízos. O primeiro tempo foi sem grandes emoções e com poucas finalizações. Mas no segundo tempo a partida mudou. Depois de um erro de saída de bola de Coutinho do Figueirense, Alex, que tinha acabado de entrar no jogo, partiu para dentro com uma linda jogada e cruzou com perfeição na cabeça de Liedson, que teve tempo para preparar e marcar o gol da vitória do Corinthians. Depois disso, foi só administrar a partida e ficar de olho no jogo de Vasco e Fluminense. A torcida corintiana comemorou muito, até que saiu o gol do Vasco, para a alegria do torcedor do Figueirense, que não queria entregar o título para o time paulista jogando em casa. Com tanto equilíbrio entre os times, o Campeonato Brasileiro de 2011 vai ser decidido mesmo na última rodada, no próximo final de semana. Como vocês acabaram de ver no VT, foi um jogo de muitas emoções e não por menos era um jogo bastante decisivo. Era meio óbvio que ia lotar o estádio, os ingressos esgotaram muito antecipadamente e foi digno o jogo, foi um espetáculo aos olhos dos Sim, o primeiro tempo nem tanto, né? Foi O meio primeiro morno, tempo meio truncado no meio de campo, sem muitas finalizações. Corinthians só finalizou uma vez no primeiro tempo. É porque eles estavam cautelosos, os dois times não podiam arriscar tanto assim. É que são dois times rápidos que jogam no contra-ataque. Então quem abrisse primeiro tinha a chance de levar um contra-ataque ali. Então eles ficaram meio se estudando ali, o meio de campo truncado, só defesa. O Júlio César até colocou uma bola na trave de falta. Foi a única jogada dele. O Júlio César, ele é realmente um ótimo jogador, está concorrendo entre os melhores atacantes do campeonato, mas não fez muita coisa não, foi até substituído. Ele tá voltando de lesão, né? Então por isso que ele segurou um pouco a perna. E o Corinthians fez uma marcação especial em cima dele também, que eu vi que ele foi perseguido o tempo inteiro em campo, então eu acho que por ele ter ficado, voltava de lesão e uma marcação especial, então ele ficou um pouco anulado no jogo, né? E aí o segundo tempo foi diferente, né? Segundo tempo o Corinthians abriu um pouco mais, né? Buscou mais o ataque e acabou saindo gol depois de uma substituição também impecável, fundamental. Ele tirou o William, colocou o Alex, que fez a jogada do gol, né? Do Liedson, que foi a mudança fundamental. Ele ficou um pouco perdido ali no começo do jogo, mas fez uma jogada isolada, cruzou pro Liedson. Convenhamos que foi uma baita falha da zaga, né? De ter deixado o Liedson sozinho para cabecear aquela bola. E na saída de bola também do Coutinho, que o Coutinho também não tá bom, tá substituindo o Túlio, que é um jogador fundamental pro Figueirense. Não tá bem, saiu uma bola toda errada ali. Sobrou pro Alex, o Alex fez a jogada individual, o Liedson finalizou e marcou. Ninguém na cobertura dele e ele sozinho ali na pequena área gol. Acabou o jogo, ficou ali os jogadores do Corinthians ficaram no meio do campo ali esperando, porque como o jogo do Vasco tava com 15 minutos de atraso, ficaram ali naquela ansiedade, tava empatado 1-1, mas daí a torcida do Figueirense até comemorou o gol do Vasco. E ficou para a última rodada mesmo, né? O Figueirense, com a derrota, saiu do G5. O Corinthians continua com 2 pontos na frente do Vasco e vai ficar para a rodada de clássicos mesmo, né? Clássicos decisivos, né? O Corinthians pega agora o grande rival Palmeiras, que falou que vai jogar com tudo. O Valdívia já falou que vai. E ele conseguiu uma vitória no outro clássico, né? Em cima do São Paulo. E não tá nada definido, né? Libertadores, ano de rebaixamento, tudo pode mudar nessa última rodada. Até o 8º lugar ainda tem chances de Libertadores. O 8º lugar é o São Paulo. E na zona de rebaixamento, Ceará, Atlético Paranaense e Cruzeiro estão ali brigando para ver quem fica com a última vaga fora da zona. Vamos conferir a tabela então? Em primeiro lugar o Corinthians com 70 pontos, em segundo lugar o Vasco com 68,
Em terceiro, o Fluminense com 62 e em quarto, o Flamengo com 60. Logo em seguida vem o Coritiba em quinto com 57, o Inter em sexto com 57 também e o Figueirense em sétimo com 57 também. O São Paulo é o último que ainda tem chances de Libertadores com 56 pontos. E ali para o Botafogo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Bahia, só resta mesmo a chance de Sul-Americana. O Cruzeiro também, se conseguir uma vitória no Clássico contra o Atlético Mineiro, também pode conseguir uma Sul-Americana. E ali na zona de rebaixamento, Ceará, Atlético Paranaense, América Mineiro e Avaí. O primeiro tempo do futebol do sutiã fica por aqui. No segundo, você vai conferir a cobertura do terceiro Black Trunk, um evento de MMA que aconteceu aqui em Florianópolis.